Olá, eu me chamo Mário, moro em Rosário, na Argentina. Eu quero compartilhar com vocês várias experiências que eu tive na minha terra natal, em Santiago del Estero, no norte da Argentina. Em minha cidade existem muitos relatos com lendas locais. Uma delas é a do chupacabra, o famoso lobisomem, e também a lenda muito conhecida da mulher de branco. Por incrível que pareça, eu tive experiência com essas três criaturas. A primeira delas foi com chupacabras. Eu estava no sítio do meu avô. Ele morava na região serrana daquela província. E em Santiago del Estero é muito contado que quando existe uma mudança climática abrupta, coisas estranhas aparecem. É como se abrisse um portal para coisas do outro mundo. Meu avô criava galinhas. Me lembro que estava passando o fim de semana no seu sítio quando uma certa manhã várias galinhas do meu avô apareceram mortas. O mais estranho é que elas tinham um buraco em seu corpo e não tinham uma gota de sangue. O buraco em seus corpos eram de uma tal precisão que pareciam ser feitos com bisturi. Eu com uma faca cheguei a abrir uma das aves e me espantei ao ver que não havia nenhuma gota de sangue em seus corpos. Isso aconteceu justamente quando na noite anterior houve um vendaval de madrugada. Mas dias depois, em outro sítio da região, apareceram outras aves mortas do mesmo jeito. E uma das moradoras conseguiu ver a criatura que estava fazendo essas atrocidades. Isso foi uma madrugada. Ela estava andando pelas redondezas do seu sítio. Segundo aquela pobre mulher, era uma criatura pálida, de quase 1,5 metros de altura, braços longos e garras grandes. Sua cabeça possuía olhos grandes e vermelhos, e tinha uma boca que parecia a de um peixe. Ela disse que aquele bicho parecia um demônio, e viu o momento exato em que ele tentou atacar as galinhas do seu sítio. O seu marido, empunhando uma arma, deu 2 tiros naquela criatura, e aquela criatura fugiu para o mato e depois disso nunca mais foi vista, e as galinhas, por sorte, não apareceram mais mortas na região. A outra experiência que eu tive é uma curta história, mas o suficiente para não nos deixar voltar para casa uma certa noite. Meu tio havia ganhado uma casa em uma região que não era muito povoada naquela época. Isso em meados do ano 2001. Ele geralmente não ia muito para aquela casa. A residência ficava mais tempo vazia. Nessa época começou a ter muitos roubos naquela região, e meu tio, com medo de que invadissem ou até mesmo usurpassem a casa, pediu para eu passar umas noites lá, para ninguém pensar que a casa estava sozinha ou abandonada. Eu fui para lá passar algumas noites. Me lembro que um amigo meu que morava lá perto me convidou para tomar uma cerveja e bebermos lá na casa mesmo. Eu pedi a ele que antes de comprar cerveja, para ele passar na casa em que eu estava para irmos juntos. Eu me lembro que eram umas 22 horas. O céu estava claro. A lua não estava cheia, mas iluminava tudo ao redor da residência. Eu estava na cozinha quando escuto alguém bater na porta da sala. Era meu amigo chamando pelo meu nome. Ele deu 2 batidas suaves, mas depois de alguns segundos, as suas batidas eram frenéticas e desesperadoras. E ele me implorava para abrir a porta. Eu fui correndo até a sala sem entender nada e lhe abri a porta. Ele entrou com tudo, quase me atropelando. Foi quando eu vi que do lado de fora havia uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Eu vi uma mulher com vestido branco, cabelos negros e longos, mas os seus pés não tocavam o chão. Na verdade, ela nem tinha pés. Deveria estar flutuando a uns 30 centímetros do chão. Ela não possuía olhos e vinha na nossa direção. Eu fechei a porta e nós dois começamos a rezar. Foi então que aquela suposta mulher deu um grito horrível. Continuamos rezando e decidimos sair daquela casa pela porta dos fundos. Saímos correndo com tudo, sem olhar para trás.
Naquele dia tomamos nossa cerveja, na rua mesmo. Só tivemos coragem de voltar para casa quando estava de dia. Eu contei para o meu tio o que eu vi. Ele não acreditou em mim, mas alguns meses depois ele vendeu aquela casa. Eu tenho para mim que ele também viu aquela assombração, a famosa mulher de branco. E por último, a experiência mais recente que eu tive aconteceu no ano de 2015. Nessa época eu já estava morando junto com a minha namorada e os meus 2 filhos já tinham nascido. O mais velho naquela época tinha 5 anos e o mais novo tinha apenas 4 meses de vida. Me lembro que fomos para a casa de uma amiga de minha esposa para comer um churrasco e umas empanadas. Era noite e toda a família estava reunida. O tempo foi passando até que, quando deu por volta das 11 horas da noite, minha esposa disse que estava cansada e queria pôr os nossos filhos para dormir. A amiga da minha esposa ofereceu uma de suas casas que ela alugava para a gente passar a noite e voltar para casa no dia seguinte, pois seria mais cômodo e àquela hora já não tinha mais ônibus disponível. Eu no começo achei melhor irmos para a nossa casa, mas como já não tinha ônibus, o jeito era ficar. Fomos para tal casa. A casa não tinha muro. Nos acomodamos os nossos filhos e dormimos juntos no mesmo quarto. Todos nós estávamos dormindo quando, de madrugada, eu acordei com o barulho de uma leve chuva, mas algo mais assustador chamou a minha atenção. Eu escutei um barulho de algo pesado correndo em 4 patas até a janela do nosso quarto. Aquilo parou e começou a rosnar bem na janela do nosso quarto. Minha esposa acordou e eu pedi para ela ficar quieta. Parecia ser um animal pesado e grande. Tinha uma respiração ofegante. Fazia uns barulhos estranhos, como bater de palmas. Aquilo não tentou arrombar a casa, mas ficou dando voltas ao redor da casa e parava de vez em quando bem em frente à janela do nosso quarto e ficava farejando. Naquele momento, nós sabíamos que aquilo era um lobisomem. Nós rezamos para os nossos filhos não acordarem, pois se eles acordassem, poderia atiçar aquela criatura e ela poderia tentar invadir a casa. Não tínhamos dúvida, pois o nosso filho mais novo não era batizado naquela época. Aquilo durou a noite toda e somente acabou quando o galo cantou. Então aquela criatura desistiu e foi embora. Eu até hoje desconfio que a amiga da minha esposa tem algo a ver com aquilo. O jeito que ela olhava para o meu filho era muito estranho, e me lembro dela ter perguntado se o bebê era batizado. Hoje não vivo mais em Santiago del Estero, mas afirmo que coisas estranhas sempre acontecem por lá, principalmente em mudanças climáticas. Obrigado por sua atenção. Boa noite.